Olá pessoal, nesse vídeo daqui nós vamos fazer um tutorial, tá? Vai ser um tutorial técnico, basicamente eu vou utilizar HTML, CSS e JavaScript para a gente criar alguns input type checkbox, só que vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou ter uma validação do tipo seguinte, para eu selecionar o segundo type checkbox, eu vou precisar selecionar o primeiro. Se eu não selecionar o primeiro, na hora que eu selecionar o segundo, ele vai marcar e logo depois vai desmarcar. E a mesma coisa eu vou fazer com mais um checkbox embaixo. Então, se eu habilitar o último checkbox, eu vou basicamente desmarcar se nenhum dos dois tiver, na verdade, se os dois não tiverem habilitados. Vai ficar mais fácil de eu mostrar, tá? Eu não tenho nada pronto, não fiz nada de antemão isso daqui. Nós vamos fazer basicamente juntos, tá? A princípio, esse vídeo daqui vai ser exclusivo para membros do canal. Vai depender aí de uma coisinha que eu vou fazer, tá? Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Chrome. Eu procurei aqui na internet checkbox pill, eu vi algumas coisas, por exemplo, eu pensei em alguma coisa desse tipo daqui, tá? Como se fosse umas pills mesmo, mas eu não quero tão simples assim, eu queria um pouco mais colorido, num fundo escuro, tá? Vamos ver se eu acho mais alguma coisa aqui pra gente ter como referência. Eu gosto dessas coisas mais coloridas um pouco e tudo mais, ó. Por exemplo, assim, mas eu não, de fato, eu não achei nenhuma coisa que eu achasse, não é isso aqui que eu vou fazer, tá? Mas basicamente, assim, a princípio, vai ser algo parecido com isso daqui. Eu vou deixar essa página aberta, ok? Para a gente olhar para ela novamente, caso a gente precise, mas eu acho que não, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar escrevendo o nosso HTML, depois eu parto para o CSS e depois o JavaScript. Vamos lá? Simbora então! Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da Serlive.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. Esse vídeo daqui é um vídeo tutorial, tá? Normalmente esse tipo de vídeo não performa muito bem aqui no meu canal, eu já estou ciente disso, tá? Já sei que isso acontece, mas ainda assim resolvi fazer esse vídeo, por isso mesmo eu acho que eu vou deixar exclusivo para membros, tá? Então, voltando aqui para o nosso código, na verdade, voltando, só criei um arquivo e criei aqui só a estrutura inicial, nós vamos fazer basicamente juntos isso daqui, tá? Eu quero mostrar para vocês como que eu penso exatamente na hora de fazer, e é muito simples, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, um H1, eu vou escrever aqui, sei lá, selecione suas prioridades, alguma coisa assim. Vocês já vão entender o porquê que eu estou fazendo isso, tá? Selecione suas prioridades, tá? Prioridades, desse jeito. Aqui embaixo eu vou ter um form, aqui embaixo eu vou ter um form, desse jeito, tá? Colocar um action vazio, não vai fazer diferença aqui para o nosso exemplo, tá? E basicamente o que eu quero fazer? Eu vou colocar um label, desse jeito. Este label daqui, ele vai ter uma classe pill, tá? Desse jeito, ok? E aí aqui dentro eu posso ter, por exemplo, o input, aqui input, checkbox, desse jeito. E basicamente é isso, pessoal. Eu vou colocar isso aqui, eu já pressionei o Enter, ele já preencheu, eu ia colocar 3 vezes, mas já foi, não tem problema nenhum. Então vamos lá, input type checkbox. Eu acho que para esse exemplo eu não vou colocar uma classe aqui nesse cara. Poderia colocar um name aqui também, um ID, mas para esse exemplo aqui não vai fazer muita diferença, tá? Eu só vou colocar aqui uma span para segurar o texto, ok? Muito provavelmente eu vou precisar de algum elemento para formatar o texto, então eu já vou colocar esse cara dentro de uma spam. Aqui eu vou colocar o seguinte, conhecimento, desse jeito. Eu vou duplicar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aqui será habilidade ou competência, eu vou colocar competência, competência, desse jeito. E aqui seria o retorno financeiro, alguma coisa do tipo, tá? Ou sucesso, ou queria uma palavra só, vou colocar grana, sei lá, tá? Grana. Então, conhecimento, competência, grana. Até aqui, sem nada demais, certo? Vamos partir então agora, deixa eu colocar só um título aqui, eu vou colocar quais são as suas prioridades. Salvei. É isso aí, eu já tô com essa página aberta aqui, olha só. Já tô com essa página aberta, né? Deixa eu aumentar só um pouquinho esse zoom. E é isso aí, basicamente, tenho aqui alguns labels, né? E aqui, grana e tudo mais. E a ideia qual que é? A ideia é fazer uma pagininha que, se eu tentar selecionar competência antes de conhecimento, ele espera um pouquinho e logo depois desmarca esse cara, tá? Se eu
selecionar conhecimento e depois competência, ok. Se eu selecionar primeiro o conhecimento, depois competência e depois a grana, ok, ele vai deixar os três marcadinhos. Se eu desmarcar, por exemplo, conhecimento, eu quero desmarcar tudo. Ou seja, é uma espécie de validação que eu vou fazer, tá? Então, relembrando, se eu marcar competência antes de marcar conhecimento, ele vai esperar um pouquinho e vai desmarcar, vai deixar o usuário confuso, vai falar, claro, não posso ter competência antes de ter o conhecimento. Essa aqui é a ideia, tá? Eu viajei nesse exemplo aqui, mas eu acho que vai ser legal que eu vou usar esse exemplo para fazer um outro vídeo, e esse outro vídeo vai ser público no meu canal, tá? Vamos lá, simbora aqui. Deixa eu voltando aqui para o nosso Visual Studio Code e vamos partir para o CSS. Eu vou colocar tudo aqui na mesma página, porque eu estou com preguiça de criar documentos novos, tá? Style, desse jeito. Vamos formatar primeiramente o body, né? O body eu pensei num fundo escuro, então background color, pensei aqui, pode ser, por exemplo, uns 333, mais ou menos desse jeito aqui. Já vamos colocar também o color white, né? Eu poderia ou deixar white, ou eu vou deixar white mesmo, tá? Pensei em deixar um cinzinha um pouco mais sutil, mas deixa o white mesmo, porque esse cinza não é tão escuro, né? Se eu voltar para cá, olha só. Ah, e a fonte, né? Vamos trocar essa fonte também. Horrorosa, né? Poderia ir lá no Google Fonts, mas, cara, vou fazer o mais rápido possível aqui, tá? Fazer aqui o Segui UI, sei lá, ou Arial Helvética, tanto faz aqui, tá? Lucida Sans, vamos ver esse aqui, tá? Não gostei não, deixa eu trocar. Colocar aqui, ó, Segui, vamos ver. Espera aí, Family, aqui, é difícil digitar com o microfone na minha cara. Colocar Segui talvez fique um pouquinho melhor. Ok. Ou então partir para o basicão mesmo, Arial. Pronto, não tem erro, vamos lá, deixa eu ver. Ok, é que eu tô com um zoom grande, né, por isso que eu tô achando essas fontes muito grossas, mas se eu colocar aqui no zero, né, no zoom de 100% já fica melhor. Então era isso que estava me incomodando, mas vou deixar Arial mesmo, tá? Muito bem, então já fizemos aqui a formatação básica do nosso body, e depois o que eu quero fazer, deixa eu tirar esse cara, deixa eu trazer só um pouquinho para cá, é isso aí. Depois do body, o que eu vou fazer, pessoal? Eu quero formatar aqui o nosso formulário, tá? O nosso formulário ele vai ter um display flex, tá? Display flex, porque eu vou querer colocar um gapzinho entre os elementos, né? E tudo mais. Então eu vou colocar aqui um display flex, eu quero colocar aqui um gap, vou colocar um EM, tá? E eu quero também que o flex direction seja de column, tá? Seja uma coluna, ok? Eu quero um abaixo do outro. E aqui no body eu vou colocar um text align center também, porque eu quero que tudo fique centralizado. Olha só, já ficou mais interessante, tá? Esses input type checkbox daqui eu vou escondê-los, né? Ó, só lembrando aqui, novamente, vamos olhar aqui para esse cara, ó. Eu vou ter mais ou menos esse comportamento daqui. Então, o meu checkbox eu vou querer esconder. Só que eu não vou esconder esses caras com um display none normal, tá? Porque eu quero que essas pílulas, né, esses pills, eles sejam acessíveis via teclado, via barra de espaço, tá? Então, eu não vou esconder esses caras com display none. Eu vou fazer o seguinte, ó, input. Na verdade, não vou fazer input não. Eu vou criar uma classe aqui, que é uma classe que você vai ver muito por aí, tá? Esses inputs todos aqui, ó, com o alt, né? Seleciono o alt do teclado, eu vou colocar uma classe que você vai ver muito por aí, isso aqui, ó, SR only, tá? Screen Reader Only, alguma coisa do tipo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa classe, olha só, SR Only, tá? A gente poderia buscar na internet como esconder um elemento, ou melhor, como esconder um input type checkbox de forma que fique acessível, tá? Mas basicamente, se eu não estiver em erro, a gente coloca aqui um width de 1 pixel, eu vou colocar um height de 1 pixel, eu vou colocar aqui um clip de rect, aqui vai ser 1 pixel para cada lado, tá? Então, vou colocar aqui 1 px, aqui sim, 1px, 1px, desse jeito. Eu vou colocar um position absolute para ele sair do fluxo do documento. Eu vou colocar aqui também um overflow hidden para ele esconder
para ele não ocupar nenhuma área na minha tela, tá? E eu também quero um border zero, tá? Border zero, desse jeito, e um padding zero. Tudo isso aqui, pessoal, para esconder somente na tela, tá? Somente na tela, mas não para os leitores de tela. Ou seja, é uma forma de eu esconder, mas deixar ainda acessível esses caras, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, ó, é que a gente não vai ver, né? A gente não vai ver esses caras, mas, por exemplo, eu pressionei aqui o tab do meu teclado e nada aconteceu, tá? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou formatar as nossas pílulas, certo? Então, as nossas pílulas, basicamente, eu vou colocar aqui um padding, tá? Colocar aqui um padding. Vou colocar um padding de 1 em, melhor, 0,75, deixar um pouquinho menor, em e 1,5 em nas laterais. Coloquei aqui um padding. Vou colocar um border radius aqui, eu quero de 50%. Melhor, eu vou colocar 50% para a gente ver. 50% desse jeito. Eu vou colocar também um border, tá? E aí, com relação às cores, pessoal, vou fazer tudo no olhômetro aqui, tá? Um border eu quero de 2 pixels, desse jeito. Também aqui o solid, com espaço, né? Solid. Eu vou colocar aqui o red, daí a gente vai mudando essa cor, tá? Vou colocar aqui também um background. Background color, eu quero um white, só que eu vou querer ele um pouquinho mais escuro. Então eu vou selecionar aqui uma outra cor. Qualquer cor aqui, só vou deixar em hexadecimal, CCC. Maravilha. Basicamente, eu acho que é isso, né? E vamos dar uma olhada aqui como tá ficando. O 50% não ficou bom, aqui vai precisar 100 pixels, tá? Então, vou colocar 50 pixels para a gente ver. É isso aí, basicamente isso. Deixa eu colocar no zoom de 100%. Aqui, no meu formulário, eu vou trabalhar com Align Contents, né? Aqui, então, meu formulário que está com Display Flex, eu vou trabalhar com Align Contents, ou melhor, Align Items, Center, desse jeito, tá? É isso aí, ok? Eu acho que tá bacana, tá? A cor aqui das pills vai ser uma cor mais escura, né? Então, Color. Vou colocar aqui um black aqui. E, novamente, vou fazer essas partes das coisas, eu vou fazer tudo no olhômetro, tá? Só mudar aqui para hexadecimal, é isso aí. Olha só, tá? E esta cor branca, essa cor vermelha daqui, eu quero deixar, por exemplo, mais escuro. Então eu vou pegar esta mesma cor daqui, hashtag, é isso aí. Só que aí eu vou escurecer um pouquinho, vai ser quase um preto, tá? Bem sutil, quase não dá para ver, mas tá lá, tem um detalhezinho ali, tá? Então essas são as nossas pílulas, ok? E basicamente o que eu quero fazer agora, pessoal, quando este cara daqui, aliás, a propósito, eu primeiro vou formatar o Focus também, tá? Porque repara que eu não estou conseguindo navegar via teclado e quando eu clico, ele não me mostra qual é o label que está com o Focus. Então o que eu vou fazer? Utilizando a pseudoclasse res, eu vou selecionar o elemento que tem o checkbox lá dentro com o Focus. E aí eu vou formatar a label. Essa que é a ideia, tá? Então repara, pio que tenha dentro dela um elemento que tenha o Focus, tá? Um elemento que tenha o Focus, aí sim eu vou formatar. Vou colocar um outline aqui só para a gente ver. Outline, vou colocar aqui ó, 2px, solid red, tá? E eu vou colocar também um outline offset para distanciar um pouquinho. Outline offset, sei lá, vou colocar 2px para a gente ver. Tab, olha só, tab. Então repara que eu já estou conseguindo visualizar. Quando eu clico, tudo bem, eu estou clicando, eu estou checando, né? Eu estou fazendo a marcação ali do nosso input type checkbox. Mas eu também vejo o nosso focus, tá? Isso é legal. Aí a cor, a gente vai escolher talvez um cinza bem clarinho, né? Olha só, tá? Ó, já ficou interessante, certo? Agora vamos formatar, usando essa mesma abordagem, só que agora vamos formatar o cara que está com o checkbox, né? O checked, melhor dizendo, tá? Então, res, aqui não é dois pontos, é ponto pio, res, checked, desse jeito. E basicamente, o que eu vou querer fazer? Eu até poderia fazer o seguinte, ó, background color, sei lá, vou pegar qualquer cor aqui, ó, vou pegar uma cor, um brown aqui, sei lá,
Vamos fazer uma coisa assim, ó, tá? Então, olha só, tudo marcado ali, certo? Então, os que estão com a cor mais forte é os que estão marcados. Mas eu quero fazer uma coisa mais legal, tá? Eu queria fazer uma animação, sei lá, alguma coisa vindo da esquerda para a direita, fazendo ali uma animação, uma transição interessante, tá? Não essa coisa abrupta que está acontecendo hoje, tá? Mas repara que já está acontecendo, ó. Se eu pressionar o espaço do meu teclado, eu marco e desmarco, o tab eu navego, espaço, espaço novamente, tá? Então a parte do CSS está quase lá. Depois a gente vai entrar com a parte do JavaScript para fazer as validações, tá? Mas vamos vindo aqui, eu vou fazer o seguinte, como eu falei, eu vou querer fazer uma animação mais interessante aqui, não essa mudança abrupta que está acontecendo agora, tá? Eu até posso deixar aqui uma outra cor, só mudar aqui, uma outra cor qualquer, tá? Então estou marcando, ele está com um cinzinha ligeiramente diferente, não vai fazer muita diferença, depois eu posso até remover esse cara, tá? Mas, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou utilizar aqui nas pills, eu vou utilizar uma pseudo, vou utilizar o content, né, o before e o content, e eu vou querer um elemento que ocupa 100% desta área, né, da área da minha pill, só que eu vou fazer o transform dele para ele sair de cena, tá? Então vai ser mais ou menos assim, ó, pill, dois pontos, before, desse jeito. Primeira coisa que você vai precisar fazer é ter um content mesmo que vazio, certo? Sempre a gente vai precisar desse cara. Este cara daqui, ele vai ter um position absolute. Se este cara tem um position absolute, significa que o meu pill precisa de um position relative, tá? Então, position absolute. Esse cara daqui, eu quero, posso colocar aqui, ó, top 0, left 0. Vou colocar também um bottom aqui 0. E eu vou colocar uma largura de 100%, tá? De 100%, desse jeito. Se eu salvar, vamos só colocar uma cor aqui, só para a gente poder enxergar. Vou colocar qualquer cor, vou colocar esse aqua daqui, tá? Prontinho, tá? Este pill daqui vai precisar de um overflow hidden, para ele esconder a parte que excede, tá lá, tá? E aí o que que eu vou fazer? Este cara daqui, ó, eu vou fazer um transform para ele, ó. Transform, translate x. Por exemplo, se eu colocar menos 50%, ele vai metade para a esquerda. Se eu colocar menos 10%, ele vai ficar, melhor, 90%, né? 90%, ele vai ficar quase escondido, tá? Então eu vou colocar menos 100%. Olha só, menos 100%. Ele vai esconder. Quando eu tiver com este cara checked daqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso pill, que tem aqui o has, checked, desse jeito, dois pontos, before, e aí eu posso pegar aqui, ó, transform, translate x, 0, tá? 0. Se eu deixar desse jeito aqui, selecionei, ele já colocou ali, pintou para mim, certo? O conhecimento, né, ou seja, a palavra, ele está por baixo, então eu preciso trabalhar com o z-index dele, então vou vir aqui, ó, ponto pil espaço spam, deixa eu trazer um pouquinho para cima, vou trabalhar com o z-index aqui, colocando 1 apenas, já é o suficiente, olha só, opa, não foi, deixa eu tentar entender por quê, eu tenho aqui o before, eu tenho aqui o spam, se colocar 2, deveria ter funcionado com 1. Então eu vou fazer o seguinte, esse z-index aqui vai ser 2, vou copiar, e o nosso before, que é esse cara, eu vou colocar o z-index 1. Vamos ver se resolve essa situação aqui. Opa! Assim, desse jeito. É isso aí. Eu acho que eu vou... Ah, já sei o que, que pode ser. Eu vou precisar de esse spam, como esse cara aqui ele tá com um position absolute, eu vou também precisar posicionar a nossa spam. É por isso, tá? Então eu vou colocar um position, pode ser relative, tá? Salvar, já deve resolver, olha só. Então se eu clicar aqui, conhecimento, competência, é isso aí. Então tá funcionando aqui tudo certinho. E basicamente agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma transição, né? Então neste before daqui, eu quero sempre uma transição, tá? Então transition, desse jeito. Eu vou colocar aqui o transform, eu vou colocar 0,3
segundos, easy in out. Desse jeito. Vamos testar? Olha só, tá? A gente pode até, inclusive, fazer a transição do Focus ali também, tá? Se quiser, ó. Ó, tá? Mas eu acho que já tá de bom tamanho. Repara uma coisa, quando eu clico 2 vezes, repara que o browser coloca essa coisa estranha aqui. A gente pode tentar resolver isso colocando pointer events none. Eu vou tentar colocar no labels, vamos ver se vai funcionar. O label é o nosso fill, né? Se eu colocar aqui, ó, pointer events aqui, vou colocar aqui none, deve resolver aquela questão. Então se eu clico, agora falei bobagem, não é pointer events, é user select, né? Senão ele não vai funcionar mesmo o checkbox, porque o pointer events não vai receber ação nenhuma. Então é user select none, tá? Desse jeito, ó. Agora sim, ou seja, eu não consigo mais selecionar o texto. Repara, ó, só clicando mais de uma vez aqui, ó, ele não seleciona o texto para dar aquela coisa chata que aparece, né? Agora ele só funciona mesmo o clique no checkbox, tá? Então, user select none e não pointer events none, falei uma bobagem para vocês, peço desculpas, tá? O que mais que a gente precisa fazer aqui? Eu acho que está bacana, pessoal. Eu acho que com relação ao CSS, está legal, tá? A gente poderia tentar fazer outras coisas aqui também, mas de fato está bacana. Só essa cor aqui que eu não quero todo mundo na mesma cor, tá? Eu vou utilizar a variável. E aí eu pensei em fazer o seguinte, eu pensei em roubar no jogo aqui e colocar um estilo inline aqui, olha só. Eu vou colocar um estilo, na verdade eu vou selecionar esses caras todos, ó, Ctrl D, algumas vezes. Eu vou colocar assim, ó, style. E eu quero colocar uma variável aqui, pessoal. Eu vou colocar bgcolor, sei lá, tá? bgcolor, desse jeito. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui red para todo mundo. Só que ele não vai me deixar mudar. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que escolher algumas cores aleatórias aqui, tá? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Vou roubar no jogo, vou colocar um color. Isso aqui é óbvio que se a gente fosse lá para o nosso Figma, por exemplo, eu iria saber quais cores eu ia querer, né? Então, para conhecimento, eu quero um tom azulado, tá? Então, um tom azulado aqui, eu vou pegar esta cor daqui, ó. Tá? Então, esta cor daqui vai vir para cá. Hashtag desse jeito. Para competência, talvez um roxo. Então, vou mudar aqui para um tom mais roxo, assim, ó. Competência, tá? É isso aí. Vou pegar, então, esta cor e vou substituir aqui, tá? E óbvio, para grana eu quero um tom de verde, certo? Então, vamos pegar lá um tom de verde bem brilhoso, é isso aí. Peguei aqui o código desta cor e vou substituir aqui, desse jeito, tá? E aí eu vou apagar este color daqui, tá? Basicamente é isso. E aqui, pessoal, onde eu tenho aqui este aqua, o que eu quero? Eu vou justamente pegar aquela cor que eu passei pelo estilo inline, para não ter que criar uma classe para cada um, tá? Então eu vou vir aqui, BG Color. Vamos ver se vai funcionar? Voltando aqui para o código. Olha só, um azul, um roxo e um verde, tá? E aí fica a seu critério se quiser cores mais escuras e colocar o texto em branco, tá? Pode ser. Ou simplesmente aqui a gente deixa esse azul um pouco mais claro, né? Na verdade, por questões de acessibilidade, a gente poderia pensar em fazer o seguinte, escurecer um pouco essas cores, tá? E deixar os textos brancos, né? Eu iria perder muito tempo fazendo isso aqui, então eu vou deixar dessa forma aqui, mas saiba que, em termos de acessibilidade, esse conhecimento está ruim, tá? Porque tá dando pouco contraste. E aí, para não ter um texto branco e os outros pretos, eu faria isso, eu iria escurecer todo mundo e deixava o texto branco, tá? Se quiser fazer, vamos lá, vai, chega de preguiça, eu vou fazer aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as cores aqui e vou editar o vídeo, tá? Prontinho, galera, ó, então eu fiz ao contrário, tá? Eu deixei a cor mais clara, porque o fundo é escuro, né? Então eu deixei a cor mais clara e o texto mantive em preto mesmo, tá? Então com relação a CSS, eu não vou me estender muito mais do que isso não. O que a gente vai fazer agora é partir para o JavaScript, tá? Então vamos lá, galera. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no nosso código, é isso aí. Vou vir aqui embaixo mesmo, tá? Não vou criar um arquivo separado não. E é isso aí. Basicamente, eu vou precisar guardar em uma variável uma referência para todos esses input type checkbox, porque é ele que eu vou ficar validando se eu tenho elementos
atrás que estão checados ou não e etc, tá? Então, vamos já aqui criar uma variável, eu vou colocar aqui uma const, eu vou chamar de check, aqui, boxes, no plural, e este cara daqui vai ser document, aqui faltou o ponto, carry selector all, desse jeito, e aí, basicamente, input, poderia até ser assim, ó, ponto pil, aqui, ponto pil, espaço, input, type, aqui colocar com aspas simples, assim, check box, tá? Desse jeito. Vou salvar e testar. Aqui não vai ter nada o que testar, né? Na verdade não mudou nada, não fiz nada, só criei uma variável, tá? Mas basicamente é isso, tá? Daria para testar se eu quisesse selecionar aqui, inspecionar, né? Vir aqui no console e colar o nome da variável, ele já vai mostrar ali, ó, deixa eu aumentar um pouquinho esse zoom, ele já vai mostrar aqui os 3 inputs aqui, certo? Que tem a classe ali, ready only. Show? E aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar um loop nesse cara para que ele possa adicionar um evento em cada um desses inputs, tá? Então, voltando para o nosso código, olha só, aqui eu vou fazer assim, ó, checkbox, ponto, na verdade não é add event listener, tá? Aqui muita atenção, quase cometi uma falha aqui. Aqui eu tenho uma coleção de objetos. Para eu adicionar um evento, eu preciso adicionar um evento em cada um dos checkbox. Para fazer isso, eu vou precisar de um loop, tá? Então, eu posso utilizar aqui o checkbox, eu vou utilizar o for each, ele já funciona de maneira bem, tem um suporte bom nos browsers, tá? Eu utilizar um for each direto aqui na coleção, tá? Então eu tenho aqui um for each, e aqui, pessoal, o que eu vou ter? Eu vou ter uma função aqui, deixa eu colocar aqui uma arrow function, tá? Vou colocar aqui uma arrow function, e este cara daqui, ele pode receber 2 ou 3, ele pode receber alguns valores, tá? O primeiro valor é o elemento da minha coleção, então, o primeiro elemento da coleção, então repara, ó, checkbox, tá? Então, se eu estou fazendo um loop dentro desse, como se fosse array, né, que tem ali os elementos do DOM, para cada loop dentro desse for each, na primeira interação, o primeiro checkbox vai estar dentro desse parâmetro aqui, checkbox, tá? E aí, eu tenho também o i, que seria o índice, tá? Posso inclusive chamar de índice ou index, tá? Index desse jeito, ok? Eu também posso ter aqui um terceiro parâmetro, que seria o array, digamos assim. Não é um array, tá? Não confunda. Aqui é uma coleção de elementos do DOM, tá? Mas eu poderia passar esse cara aqui dentro. Nesse caso aqui não vai fazer muita diferença, porque eu já tenho ele aqui fora. Então, posso acessar direto ele aqui se eu precisar, tá? Então, aqui eu tenho o checkbox e o index. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um evento dentro de cada um desses checkbox. E aqui, galera, eu quero que você presta muita atenção. Sempre que você estiver falando de input, nesse caso aqui especialmente, input type checkbox, você pode pensar em eventos blur, você pode pensar em evento click, por exemplo, você pode pensar em adicionar uma série de eventos. Mas, na maior parte das vezes, dependendo do que você estiver fazendo, o melhor evento que você pode precisar é o evento change, ou seja, quando o valor mudar. Normalmente, esse cara produz melhores resultados e, digamos assim, minimiza a chance de eu precisar ter um monte de gambiarra, tá? Então, eu aprendi isso aqui com bastante sofrimento, tá? Normalmente, evento change para formulário, nesse caso aqui, especialmente checkbox, é a melhor saída, tá? Outros inputs, por exemplo, input type checks, a gente tem o evento input, tá? Não sei se você já conhecia, mas sim, existe o evento input, ou seja, entrada de dados. Tem algumas facilidades também, tá? Se você quiser um vídeo sobre esse assunto aí, comenta aqui que eu posso tentar fazer, tá? Mas vamos lá. Eu vou vir aqui então em checkbox, que é cada um dos elementos, tá? E eu vou adicionar um evento para ele, ó. Add event listener. Como eu falei, evento change, cara, a chance de errar é muito menor, tá? Se você colocar aqui ponto clique ou ponto blur para saber quando perder o foco, ou ponto foco, normalmente pode ser que dê problema, tá? Pode ser que dê problema. Então, evento change,
a chance de você acertar de primeira é muito mais alta, tá? E aí, basicamente, aqui eu vou ter uma outra arrow function, desse jeito, tá? O que que eu vou precisar fazer aqui, pessoal? Vamos lá. Eu tenho os 3 checkbox, eu vou precisar monitorar quando o evento mudar, e aí eu vou olhar. Olha, eu quero saber o seguinte, eu quero saber se os checkbox antes dele, se eles estão todos habilitados. Se não estiverem todos habilitados, eu vou esperar um pouquinho e vou desabilitar esse input que foi checado aqui. Basicamente é isso que eu vou fazer, tá? Então repara, eu vou olhar todos os checkbox que estão antes deles, antes do que foi clicado, e eu quero olhar para saber se tem algum que não está habilitado, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar um loop normal, for let i vai receber 0. Enquanto i for menor que o index, que é este parâmetro que veio para cá, eu quero olhar os anteriores, tá? Enquanto o i for menor, aí eu vou colocar o i++, desse jeito aqui, tá? Desse jeito. Só que antes eu quero criar uma variável que eu quero chamar assim, ó, all checked. Todos estão habilitados. E eu vou começar esse cara com o valor true, tá? Basicamente é isso. Então eu vou começar em 0, vou olhar para o primeiro checkbox. O primeiro é menor do que, digamos o seguinte, o index é 1, porque o usuário clicou no segundo checkbox. 0 é menor do que 1? É. Então eu vou olhar para esse cara daqui. Eu vou fazer o seguinte, se o checkboxes no índice i, ou seja, na primeira iteração vai ser o índice 0, eu vou procurar pela propriedade checked, tá? Porque se esse cara aqui estiver habilitado, ele vai ser true. Se ele não estiver habilitado, isso daqui que eu estou selecionando vai ser falso. Como eu estou fazendo a negação, então eu estou procurando quando não estiver habilitado. Quando não estiver habilitado, eu vou pegar esta variável e vou falar que ela é falso, tá? Ela é falso. E aí eu não preciso mais continuar o loop. O que que eu vou fazer? Eu já vou vir aqui e colocar break, desse jeito, tá? Coloquei o break. Show! Já temos aqui agora a informação de que se eu tenho algum checkbox antes que não está habilitado. Se eu tiver isso daqui, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui uma pergunta, né? Se não estiverem todos checados, eu poderia aqui, pessoal, simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu poderia vir aqui, fazer o seguinte, checkbox, que é o elemento que o usuário clicou, ponto checked, vai receber falso, tá? Isso aqui funcionaria? Sim. Vamos ver se deu erro de JavaScript. Não deu nenhum erro de JavaScript. Eu poderia fazer o seguinte, ó, esse aqui habilitou, certo? Esse aqui habilitou também, bacana. Mas o que acontece se eu clicar nesse segundo? Olha só, nada acontece. Ou seja, eu não tenho uma indicação para o usuário que tem alguma coisa acontecendo. Então o que que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar direto isso aqui, eu vou colocar isso dentro de um timeout, tá? Set timeout. Esse cara espera receber uma função, então posso até colocar uma function aqui. Function, posso colocar direto aqui, ó. Ctrl X, Ctrl V, vírgula, vou colocar 250 milissegundos, porque daí vai rolar uma animaçãozinha, né, ó. Se eu clicar aqui, olha só, ele habilitou e desabilitou. Basicamente é isso, tá? Se eu habilito o primeiro, ok. Se eu habilito o segundo, ok. Se eu habilito o terceiro, ok. Mas, se eu desabilitar, agora ele não vai fazer o que eu queria que fizesse, a gente já vai resolver isso. Mas se eu habilitar direto, por exemplo, grana, ele habilita e desabilita. Bacana? Muito bem. Mas você viu que teve um pequeno problema, né? Por exemplo, eu marquei os 3. Quando eu desmarcar a competência, eu quero desmarcar a grana. Só que agora, repara, eu não estou mais olhando os anteriores. Agora eu quero olhar os que vão depois, né? Não sei se eu expressei muito bem, você entendeu, mas eu me expressei mal. O que eu quero fazer? Quando eu clicar desmarcando competência, repara, quando eu desmarcar competência, eu quero desmarcar todos que estão à frente dele. Essa que é a ideia, a lógica é essa. Vou repetir. Quando eu estiver desmarcando, por exemplo, conhecimento, eu vou desmarcar. Só quando eu desmarcar. Desmarquei, eu vou pegar o competência e vou desmarcar, e vou pegar o grana e vou desmarcar também.
Essa que é a ideia, tá? Então eu vou colocar aqui na frente, ó, eu tenho aqui, ó, o change, ok. Aqui, acima de todo mundo, repara, eu quero fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma pergunta. Por quê? Porque só me interessa saber quando eu estou clicando, quando eu estou mudando, na verdade, né, mudando o valor, mas quando esse cara é desmarcado. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, if checkbox, aqui, checkbox ponto checked, só que aí eu, opa, coloquei errado aqui, pera lá, assim, desse jeito, só que eu quero fazer a negação, né? Eu quero olhar para quando eu estiver desmarcando, então por isso eu faço a negação. Quando eu estiver desmarcando, eu vou pegar todos os anteriores, desculpe, eu vou pegar todos os posteriores e vou desmarcar. E repara, vamos lá de novo, ó. Eu estou desmarcando esse aqui. Seria mais fácil eu pegar do último para o começo? Então eu vou fazer um loop novamente, só que agora eu não vou pegar desse para esse, tá? Eu vou pegar do último para o começo. Então eu vou pegar o último, que é o checkboxes.length, né, que é o último, que seria, só que é checkbox.length menos 1, porque o checkbox.length é 3, só que a gente sabe que esse cara começa em 0. Então esse grana daqui, ele tem o índice 2, certo? Então eu vou começar por ele. Enquanto este cara for maior do que o índice, enquanto ele for maior, eu vou desmarcar. Olha que moleza. Eu vou fazer assim, ó, for let e vai receber checkboxes.length menos 1, enquanto o i for maior do que o index, né, que é o que veio por parâmetro aqui, ó, enquanto ele for maior, e aí eu preciso subtrair 1 agora, né? Eu vou do final para o começo. Eu vou colocar o i menos menos, tá? Basicamente é isso, pessoal. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar checkbox no índice i ponto checked vai ser falso. Olha que moleza, tá? Uma hora eu uso ponto e vírgula, outra hora eu não uso, né? Enfim, faltou aqui um cuidado um pouco maior, mas ok. Vamos lá. Vou selecionar o primeiro, o segundo e o terceiro. Se eu selecionar aqui desmarcar o competência, eu desmarco todos. Olha só. Se eu desmarcar o conhecimento, eu desmarco todos. Olha que bacana. Espero que você tenha gostado desse tutorialzinho daqui. Eu ainda não sei se ele vai ser exclusivo para membros ou não, mas de qualquer forma, eu vou deixar 2 sugestões de novos vídeos, tutoriais parecidos com esse daqui, tutoriais técnicos, que muito provavelmente você vai gostar também. Beleza? Forte abraço, nos vemos muito em breve no próximo vídeo. Até lá!